Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial para os meus alunos, minhas alunas e para todos vocês que estão assistindo o nosso canal 12.2, TV Araxá Educa. Meu nome é Fabiana e eu estou trabalhando com vocês a disciplina de matemática, a nossa matemática. Você está preparado para mais uma aula? Tem acompanhado as aulas do 9º ano? Eu espero que sim, principalmente você, aluno do 9º ano ou de anos anteriores. Isso mesmo. Veja bem, hoje a gente vai trabalhar razão. Será que você tem razão? Eu tenho razão? Quando eu digo que matemática é importante? Mas será que é essa razão que nós vamos estudar? Vamos primeiro recordar o que trabalhamos em aula anterior. Nós estávamos aqui trabalhando as equações do 2º grau. Isso mesmo, aquelas que tinham a forma genérica ax² mais bx mais c é igual a zero. E nós estudamos na aula anterior o discriminante e fatoração em equações do 2º grau. Quando a gente não usou aquela fórmula completa, nós usamos a fórmula trabalhando o delta, que é o discriminante. Delta é igual a b² menos 4ac. Nós usamos a fórmula para encontrar as soluções da equação. Não é mesmo? Você se recorda? Excelente. Hoje o nosso assunto vai para outra área. Nós vamos aqui trabalhar a razão. E o que é a razão? A razão é uma fração. Isso mesmo. Quando você está vendo um traço... Deixa eu colocar aqui a minha caneta, habilitar. Quando você está vendo aqui um traço e você tem aqui um número sobre o outro, isso é uma razão, ok? Razão é uma fração, é uma divisão. É o quociente entre dois números. Quociente você já sabe, é o resultado da divisão. Estou dividindo A por B. E utilizamos para comparar grandezas. Isso nós utilizamos para comparar grandezas. E grandezas nós temos várias, não é verdade? Continuando, certa empresa tem 20 funcionários do sexo feminino e 16 do sexo masculino. E aí eu posso pedir qual a razão entre o número de mulheres e de homens. Como que eu faço isso? Entre o número de mulheres e de homens. Basta eu colocar isso em forma de fração, em forma de divisão. Vai ficar como? 20 está para 16. Por quê? Porque nós temos aqui 20 mulheres e 16 homens. Mas, Fabiana, aí não está só 20 e 16 avos. Você também colocou 5/4. É claro, porque eu simplifiquei. Essa fração não estava no formato irredutível. E 20 e 16 avos possuem divisores comuns. Isso é representar uma situação usando a razão. A razão do número de mulheres para o número de homens desta empresa é de 5/4 ou 20 e 16 avos. O que significa isso? Que para cada 4 homens dentro dessa empresa, eu tenho 5 mulheres. É isso que está dizendo para a gente. Compreenderam? Sim? Então vamos continuar. Eu trouxe para vocês algumas razões especiais. Isso mesmo, algumas razões que já possuem estratégia para cálculo, são utilizadas muito em várias situações do nosso dia a dia, em outras disciplinas também, vamos dizer assim. Eu trouxe para vocês a densidade demográfica. Isso! Professora Jaque já falou isso também para vocês. Vejam bem, densidade demográfica trouxe o mapa do Brasil. E esse mapa está mostrando a densidade do Brasil em 2010. O que significa isso, Fabiana? Se você observar o nosso mapa, vai perceber que ele está com cores diferenciadas. Aqui no nosso litoral, está com cores mais vermelhas, com um tom de laranja mais avermelhado, não é verdade? O que isso quer dizer?
Através dessa leitura do mapa e da legenda, nós vamos perceber que esses lugares que estão com esse tom de cor, com essa cor aqui, significa que eles têm uma população maior em relação à área. Porque é exatamente isso que é a densidade demográfica. É a quantidade de pessoas dividida pela área, pelo o espaço. Isso. Aqui nós temos espaços menores e muito mais pessoas. Se você olhar aqui a região norte, o estado do Amazonas, por exemplo, é uma região com extensa área, com um território muito grande e uma população pequena. Assim, eu posso concluir que a densidade demográfica desse lugar é baixa. Em relação a outros estados que são bem pequenos, né, em relação ao seu território, e tem uma população muito grande, densidade demográfica alta. Densidade demográfica, por exemplo, de Araxá. Eu trouxe para vocês só para a gente ter uma ideia. Nós temos aqui, de acordo com um censo que foi realizado, o último censo, em torno de 107 mil pessoas na nossa cidade. E a área de 1.165 quilômetros quadrados. Quando eu pego a população e divido pela área, eu vou ter a densidade demográfica, que aqui na nossa cidade está de aproximadamente 92 pessoas por quilômetro quadrado. Isso, se a gente fosse fazer um quadrado de 1 quilômetro, ali estariam 92 pessoas aproximadamente. Ok? Sim? Que bom! Entenderam aqui essa razão especial? Eu trouxe outra. Velocidade média. É outra razão especial. Você já ouviu essa palavra velocidade? Velocidade média, o que significa? Eu tenho aqui um veículo que se deslocou, né? Fez aqui um trajeto. E para calcular a velocidade média, o que eu faço? Eu pego a distância percorrida e divido pelo tempo gasto. A gente faz muito isso, não é verdade? A gente viaja e fala quanto tempo eu gastei, quantos quilômetros eu percorri. Ah, então eu fiz em média ali a velocidade do meu carro era de quanto? Exatamente, trouxe para vocês uma situação. Se a distância percorrida por um determinado veículo foi de 160 quilômetros e ele fez esse percurso em 2 horas, qual foi a velocidade média? Se ele tivesse feito esse percurso com mais ou menos com a mesma velocidade, a gente poderia dizer que ele fez 80 quilômetros por hora, que ele teve esse gasto. É claro que a nossa velocidade não é sempre assim constante, a gente aumenta, diminui, mas aí tiramos a média disso. Ok? E com isso a gente também pode descobrir quanto tempo a gente gasta para fazer determinado percurso. É muito importante. O que você precisa ficar aí atento é que nós estamos falando de razão. Você deve perceber, olha, o traço da fração e um valor sobre o outro, um dividindo pelo outro. Trouxe também a escala, é outra razão especial. E o que seria a escala? É a relação matemática entre dimensões do objeto no real e a fonte. Quantas e quantas vezes nós não vamos nos deparar com mapas? Os mapas, eles foram desenhados aleatoriamente? Claro que não. Houve-se um trabalho ali matemático, né, cálculos para que reduzissem aquelas medidas proporcionalmente usando um valor que é chamado de escala. A gente também vê isso onde? Em projetos, né? Projeto de uma casa, projeto de um apartamento, de um prédio. Veja bem, eu trouxe para vocês aqui um mapa e eles sempre apresentam para nós em uma parte aqui, geralmente num cantinho, né, superior ou inferior, a escala. Nesse caso aqui a escala, ela está representando o valor do desenho sobre o valor real. E nessa situação está dizendo o que para a gente? Que a cada 1 centímetro nesse mapa, ele vale 29 milhões de vezes a mais. Isso mesmo. O desenho aqui é uma representação
bem específica do real, mas de forma reduzida. Serve então para a gente reduzir e ampliar imagens e dizer qual é a proporção que aquilo foi feito. A razão chamada de escala. Tem mais? Tem a porcentagem. Isso mesmo, é uma representação que a gente usa a razão para isso. De que forma? É a razão entre a parte e o todo. Quando eu falo 40%, o que significa isso? 40 partes de um total de 100. Aqui eu trouxe para vocês. Em certo concurso, foram aprovados 6 candidatos de um total de 25. Os candidatos aprovados representam quantos por cento do total? Eu vou escrever isso em forma de razão. Olha como que fica escrita. Candidatos aprovados do total de candidatos. Quantos foram aprovados? 6. De qual total? De 25. Para eu chegar à porcentagem, eu montei essa razão, transformei ela em decimal, dividindo o numerador pelo denominador, dividindo 6 por 25. Depois transformei o decimal em fração decimal e, por fim, já escrevo em forma de porcentagem. Significa que de 6, esses 6 alunos aprovados são 24% do total. Trabalhamos também razão para representar porcentagem. Entenderam? Sim? Viram a importância da razão nessas situações? Ótimo! Vou continuar e agora vou para o nosso praticando. Pegue o seu material, pegue o seu estojo, o seu caderno, o objeto que você usa para fazer anotações. E acompanhe, tente realizar junto aqui comigo cada exercício. Primeiro exercício, o que eu trouxe? Em um campeonato de futsal, determinado time venceu 3 dos 5 jogos que disputou. E aí? Vamos ver o que está pedindo para a gente. A quantidade de jogos que o time venceu representa quantos por cento do total? Ah, esse time venceu 3 de 5 jogos. E qual a representação em porcentagem? Fabiana, você acabou de dizer. Basta colocar esta quantidade do total e depois transformar em porcentagem. Como que eu transformo? Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Não é verdade? Aqui eu trouxe para vocês, olha. 3/5, ou seja, venceu 3 de um total de 5. Dividindo 3 por 5, nós vamos ter 6 décimos. E 6 décimos em porcentagem, basta eu multiplicar por 100, vou encontrar 60%. Entendido? 6 décimos é o mesmo que 60%. E se nós tivéssemos essa outra pergunta? Se o time tivesse vencido 4 dos 5 jogos, quantos por cento representariam essas vitórias? E aí? E se ele tivesse agora vencido 4? Ah, basta eu mudar o numerador, não é verdade? 4 de 5, 4/5. Quando eu divido 4 por 5, eu tenho 8 décimos. 8 décimos de 100% é a mesma coisa que 80%. Certo? Eu tenho a transformação de 8 décimos em porcentagem. Você de casa conseguiu? Compreendeu como você usa a razão e encontra a porcentagem? Monta a fração, divide o numerador pelo denominador e multiplica por 100. Vamos continuar? Está preparado? Trouxe aqui, em termos de velocidade, o guepardo, um felino típico das savanas africanas, é considerado um dos animais terrestres mais velozes do mundo. Qual é a medida da velocidade média em metros por segundo obtida por um guepardo que percorreu 266 metros em 10 segundos? Fabiana, você está falando de velocidade média? Sim, e como a gente calcula? Se recorda? Distância dividida pelo tempo
Ah, excelente! Então vamos pegar aqui, vendo essa imagem desse guepardo. Calcular a velocidade média dele. Distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Qual a distância que ele percorreu? 266 metros. Qual que foi o tempo? 10 segundos. Dividindo significa 26,6 metros por segundo. Lembraram? Compreenderam? Esse cálculo de divisão é muito fácil, né? Uma casa decimal, porque estamos dividindo por 10. Será que tem mais? Vamos ver aqui. Ah, tem outro exercício. A população de Palmas, que fica, né, em Tocantins, é de 286.787. E sua área territorial é de 2.218,942 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica de Palmas? Perguntando para a gente qual que é a densidade demográfica. Eu preciso me recordar que para calcular densidade demográfica eu preciso fazer o quê? O que que eu preciso? E aí, você de casa se recorda? Pego a população e divido pela área. Não é assim que eu encontro densidade? Vamos fazer aqui, eu trouxe para vocês. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas dividida pela área territorial. E se eu pegar estes dados que nós temos no problema, vamos dividir o valor da população, a quantidade da população pela área e vamos obter aproximadamente, porque não dá um cálculo exato, 129 pessoas por quilômetro quadrado. Também não é uma densidade alta, né? Aqui, 129 pessoas em 1 quilômetro quadrado seria mais ou menos a distribuição dessa população na cidade de Palmas. É claro que isso não é regular. Nós sabemos que dentro da cidade, em relação à zona urbana, zona rural, tem uma diferença muito grande. Não é verdade? Mas a gente não faz essa relação, a gente está fazendo em relação à cidade toda. Compreendido? Viu como a gente pode usar as razões dentro aí, né, dessas situações, problemas? Excelente. Eu vou fazer o quê? Recordar o que nós estudamos. Hoje a gente viu razões. Nós estudamos as razões especiais que são densidade demográfica, velocidade média, escala e porcentagem. Se você compreendeu o que é razão, em qualquer problema que envolve esse conteúdo, você vai conseguir resolver. Lembrando que é uma fração, que você escreve aí o numerador e o denominador de acordo com a situação, problema apresentado, divide um pelo outro, né? E você vai ter um resultado ou simplesmente simplifica aquela fração. Esse assunto, ele está antes de outros que nós ainda vamos aprender. Se a gente agora vai trabalhar proporção, precisamos entender o que é razão. E eu espero que você tenha entendido. Quero desejar a todos vocês bons estudos. Um grande abraço e até a próxima.